noite, pessoal. Eu fiquei com a parte do trabalho sobre o assunto aerosol sólido. Para partir do entendimento do aerosol sólido, nós devemos então entender em primeira mão o conceito de coloides. O que é um coloide? O coloide pode ser considerado uma dispersão, ou seja, ele está na faixa de uma solução e uma suspensão. Está na faixa entre 1 a 1000 nanômetros. Por isso ele é considerado uma dispersão. O coloide a olho nu, ele parece ser uma solução verdadeira, ou seja, uma solução homogênea, por não apresentar fases. Mas se nós obtermos um supermicroscópio avançado, nós notaremos que essa solução é uma mistura heterogênea. Por que uma mistura heterogênea? Porque ela apresenta fases, né? Uma fase de soluto e uma outra fase onde esse soluto está imerso em uma dispersão. Então, o que é um meio disperso e um meio dispersante? Um meio disperso, ou seja, pode ser equivalente a um soluto e estar sempre em menor quantidade. Ele pode ser um líquido, gás ou um sólido. Já o meio dispersante também pode ser considerado como sendo um solvente, ou seja, é uma substância que está sempre em maior quantidade. Nesse caso, um meio dispersante pode ser solvente ou um gás. Então, depois desse entendimento do coloide, nós podemos usar uma tecnologia para sabermos a concentração de uma substância coloidal. É o chamado de efeito Tyndall. O que é esse efeito Tyndall? Conforme já comentamos, o efeito Tyndall ele é uma tecnologia usada para saber a concentração de uma solução coloidal. Por quê? Porque vamos usar uma luz que incide sobre essa solução, e se a luz desviar para vários lados, não atravessar essa substância, nós vamos notar que essa substância, ou seja, essa solução, frisando que é uma solução coloidal, está em alta concentração, por fazer o impedimento da luz. A luz não atravessa essa solução. Caso contrário, se nós incidirmos essa luz e a luz passar totalmente dessa substância para o outro lado, né, ela passar totalmente, não tiver um impedimento dessa luz, ela está em menor quantidade. Então essa solução coloidal está em menos concentrada. Depois do entendimento do que é uma solução coloidal, vamos agora passar para a minha parte em efetivo, né? Esse breve entendimento com a solução coloidal, vamos partir então no entendimento agora do que é um aerosol sólido. Um aerosol sólido ele parte da ideia do que são partículas sólidas, partículas minúsculas sólidas, ou seja, elas estão suspensas em um meio dispersante. Esse meio dispersante nós podemos considerar, conforme nós já estudamos brevemente numa solução coloidal, é um meio solvente, ou seja, um líquido ou um gás. Nesse caso, nós vamos usar um atmosférico, que podemos considerar ele como sendo um gás, né, que vai dispersar um meio disperso, que nós podemos considerar aqui como sendo um sólido, para esse caso efetivo de um sistema, de um aerosol sólido, um sistema, uma substância sólida. Que nesse caso vamos dar um exemplo do exemplo de uma poeira, né? O exemplo de uma poeira. Por que vamos dar um exemplo de uma poeira? Porque a poeira ela pode ser carregada, ela tem umas minúsculas partículas que podem ser carregadas pelo ar atmosférico. Esse ar atmosférico contendo, todos nós sabemos que ele contém um gás, né, que pode carregar então essas minúsculas partículas para o ar. E essas minúsculas partículas para o ar, elas ficam suspensas, nunca vão se sedimentar, embora algumas possam se sedimentar
ao solo, possam voltar ao solo, algumas vão permanecer ainda suspensas permanentemente no ar. Voltando também, dando outro exemplo, nós vamos considerar então um exemplo da fumaça. Por que a fumaça? Porque a fumaça também ela pode ser considerada como sistemas particulados, ou tendo substâncias minúsculas, partículas bem minúsculas, partículas sólidas, chamadas particulados. Essas partículas minúsculas podem ser carregadas no ar atmosférico e podem permanecer lá por muito tempo, não voltando ao solo, essas partículas bem minúsculas invisíveis aos nossos olhos. Também algumas possam voltar ao solo e ser observadas, outras permanecerão praticamente para sempre. Esses são os dois exemplos que nós damos sobre um aerosol sólido, a fumaça e a poeira.